Podem se sentar. Quem aqui hoje, nesse exato momento, está cansado? Se o Sebastião está cansado, o que o senhor fez durante a semana para cansar? Oi? Arrancou piso. É um trabalho árduo, né? A gente se cansa, né? Aí vem a importância do domingo para o descanso, né? Porque a gente trabalha, mesmo quem não trabalha fora, trabalha em casa, a gente no domingo quer descansar. Mas olha só o nosso problema. A nossa sociedade moderna, hoje, é a que menos descansou ao longo da história. A nossa média de sono é a menor na história, em toda a história, é a menor média de sono que houve na humanidade. Nós dormimos, em média, por dia, 6 horas e meia a 7 horas. Quando o ideal seria dormir quanto? 8. A gente gostaria de dormir 10, né? Porque é gostoso dormir. Mas nós não dormimos as horas necessárias para o sono. E além disso, muitas vezes, o domingo que Deus preparou para nós usamos não para o descanso e para santificar o domingo ouvindo a palavra. Nós usamos o domingo para trabalhar mais, para estudar mais, ou transformamos o nosso lazer em cansaço. Não é isso que os jovens fazem no sábado? Ao invés de descansar, o que eles vão fazer de madrugada? 11 horas é cedo, né? Então, usam o momento do descanso e do lazer para cansar o corpo ainda mais. Ou seja, nós sofremos hoje, nossa sociedade, uma overdose de cansaço. O lazer para nós é cansativo, porque a gente não sabe mais simplesmente pegar um livro e relaxar, ou ver uma televisão. Não, a gente tem que ir numa balada, a gente tem que ir num lugar longe e visitar aí um monte de lugar, e aí o próprio descanso se torna cansaço. A gente volta para segunda-feira cansado do domingo, porque teve um dia muito agitado, né? Isso mostra a nossa realidade num cansaço físico. Mas no cansaço espiritual é a mesma coisa, não é verdade? Nós nos cansamos espiritualmente. Por exemplo, muitas vezes transformamos a igreja num campo de guerra. Então um lugar que seria para consolo e descanso se torna um lugar para estresse, para cobranças e para um monte de outra coisa. Tudo isso que a gente vê no mundo. Ou a nossa família se torna um lugar de estresse, né? Porque o lugar que a gente deveria criar um ambiente de descanso e lazer, nós criamos um ambiente de estresse, de rixa, de briga, de cansaço. A gente vê isso acontecer no Natal, né? Reúne os parentes e cada família, quando vai para casa, volta irritada com algum irmão, com um cunhado que falou alguma asneira e assim por diante. Ou seja, tudo isso mostra que nós somos pessoas cansadas, né? Somos cansados porque não sabemos descansar. E eu listo aqui um pequeno exemplo, né, que a minha irmã compartilhou comigo. Ela colocou um joguinho no celular dela. E ela notou que, nossa, ela estava cada vez mais cansada. E quando ela é matemática, ela se formou em matemática. Quando ela fez a conta de quanto o joguinho rouba do sono dela, porque antes de dormir ela vai jogar para pegar no sono. Ela calculou que o joguinho rouba 30 minutos por dia do sono, né, quando ela podia estar dormindo. Ou seja, por semana, né, por alto, assim, vai roubar quase uma noite de sono, né, do sono dela. Ela dorme pouco, né? Então quase uma noite de sono, só naqueles 30 minutos diários. Isso é um exemplo do que nós fazemos também em nossa vida. Na época do profeta Zacarias, havia o mesmo problema. O povo não sabia descansar, não sabia relaxar. E eles tinham um porquê também. Eles viviam longe do seu país, e todo mundo aqui sabe como é difícil descansar longe de casa, dormir longe do travesseiro. E eles estavam longe de casa não por 1 ou 2 anos, 70 anos, ansiando voltar para casa. E eles estavam lá na Babilônia não porque queriam, mas porque foram levados, foram arrancados da sua terra e colocados ali na Babilônia para viver lá. Por isso o povo vivia cansado de esperar a promessa de Deus, de voltar para casa, de reconstruir Jerusalém. Eles estavam cansados de promessas, estavam cansados da vida. A vida era difícil porque para trabalhar num país estrangeiro era sufocante. Eles tinham que trabalhar mais do que um babilônio para conseguir prosperidade, né? Então eles estavam cansados.
no exílio, longe da sua terra, e estavam cansados espiritualmente. Por quê? Os profetas, ao longo de 70 anos, dizendo: vai acabar esse sufoco, nós vamos voltar para Jerusalém. E nada acontecia. A missão de Zacarias era dar descanso para esse povo cansado. E aí Zacarias escreve: alegra-te muito, povo de Sião. Moradores de Jerusalém, cantem de alegria, pois o seu rei está chegando. Ele vem triunfante e vitorioso, mas ele é humilde e está montado num jumento, num jumentinho filho de jumenta. Zacarias está dizendo o quê? Que o descanso na vida não vem de nós. Não vem da nossa programação fantástica de lazer, ou um domingo maravilhoso que nós planejamos. E nem também do que a gente faz na igreja, né? O descanso vem do rei que vem de fora. A nossa alegria como filhos de Sião, ou seja, como povo de Deus, vem de fora. Vem do rei que é humilde, não é um rei poderoso, não é um popstar, né? Não é um grande jogador de futebol. Né? Ele é um rei humilde que vem montado num jumentinho, em sinal de paz. Estar montado num jumento naquela época era sinal de paz, porque na guerra você vai de cavalo e na paz você vai num jumento. Então, quem é esse rei aqui? Nós vamos ver mais adiante. Quem é esse rei que o profeta Zacarias, né, diz: ó, ele virá trazer consolo e descanso a vocês que estão tão cansados. E o povo precisava desse descanso. Por quê? Eles tinham uma tarefa grande pela frente, que era reconstruir a sua nação quando Deus os libertasse do cativeiro na Babilônia. Então eles teriam que estar descansados para a segunda-feira seguinte, ou seja, para o momento de pegar no batente e reconstruir os muros da cidade, as casas e o templo de Deus. Nós somos igual a esse povo. Precisamos de descanso. Nós estamos cansados. Nós transformamos a nossa fé num produto. Nós transformamos a nossa vida na igreja no momento de estresse, muitas vezes. Nós transformamos tudo que fazemos para Deus em um objetivo empresarial. Um culto se transforma numa grande performance para atrair as pessoas. A igreja se torna num centro de convenções ou num centro de lazer para que pessoas e famílias se sintam à vontade, então permaneçam e continuem sendo membros. Na verdade, a igreja de Deus não foi feita para isso, né? O nosso lazer e o querer estar aqui não é porque o nosso banco é confortável, ou porque nós temos um ar-condicionado, ou porque o culto é um grande show, é uma grande performance. Não, nós estamos aqui para receber o descanso desse rei humilde, que não vem fazer um espetáculo, mas vem fazer o que nós precisamos. Quando nós estamos cansados do dia a dia, o que é a melhor coisa que nós podemos fazer? Chegar em casa, tomar um banho e ir no nosso velho colchão, no nosso velho travesseiro e descansar. Pode ser que na segunda-feira, quando alguém pergunte o que você fez no domingo, você tenha vergonha de dizer: eu só descansei, porque, nossa, isso é coisa de perdedor, né? O cara só dormiu. Né? Porque o outro tem coisas fantásticas para contar. Eu fui no Hop Hari, levei meus filhos lá, depois a gente veio, passou no festival do japonês que teve no Jabaquara esse fim de semana, no Japan Sul, e nossa, maravilhoso, comemos uma comida maravilhosa, vimos uma performance maravilhosa de um grupo lá japonês, e aí a gente chegou em casa cansado e estou aqui segunda-feira. Dizer para uma pessoa dessa, né? Eu só dormi, a gente tem vergonha, mas não é o melhor que se tem a fazer quando está cansado? Pegar, colocar o colchão na sala, alugar uns DVD para os filhos e sentar lá e ver, ficar a tarde inteira olhando DVD de infantil, dormindo, acordando, sujando a casa com a sala com pão, com salada, né? É uma coisa maravilhosa, mas a gente tem vergonha de dizer isso, porque não é um espetáculo de domingo. Né? Jesus também não é espetacular assim. Ele fala assim: vem e descansa. Ele é como se fosse o nosso colchão velho. O nosso travesseiro ali de 10 anos, que a gente gosta, não prefere o nosso travesseiro cheio de ácaro do que aquele do hotel maravilhoso. Por quê? É aonde a gente descansa. Esse é o nosso Salvador. Se a gente vem na igreja procurando uma grande performance e motivos humanos para estar aqui, nós estaremos como o diabo, porque o diabo vai te dar o que você quer.
O diabo vai te dar milagres, shows, maravilhas, músicas arrebatadoras, né? O diabo vai ser o Hopi Hari que você quer. E aí na segunda-feira você vai estar, nossa, que espetáculo. O diabo me consolou naquela performance maravilhosa daquela religião, daquele local. Mas na segunda você está cansado. Porque passou o domingo nessas performances maravilhosas. Né? Jesus, ele convida você a descansar de verdade. Ele é o rei que entrou em Jerusalém montado num jumentinho e foi aclamado pelo povo. E uma semana mais tarde morreu para nos dar esse descanso, esse alívio, essa salvação. Por isso ele mesmo convida, antes dele morrer, né, antes de entrar em Jerusalém, Jesus diz ao povo de Israel: vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos darei descanso. Na nova tradução, na linguagem de hoje e eu aliviarei a carga pesada de vocês. Esse é o convite simples de Jesus. Venham a Ele. Todos que estão cansados, sobrecarregados, venham a Ele e depositem as suas pesadas cargas e Ele dará descanso, Ele dará alívio a vocês. Né? O apóstolo Paulo nos dá outra razão em Romanos 7. Por que nós estamos tão cansados espiritualmente? Paulo fala assim, olha, a gente está cansado por quê? Porque sabemos que a lei de Deus é de Deus, é divina mesmo. Mas eu sou homem fraco e pecador. E fui vendido ao pecado para ser seu escravo. Eu não entendo o que faço, pois não faço o que gostaria de fazer. Pelo contrário, faço justamente o que odeio. O bem que eu gostaria de fazer, esse bem eu não faço. Mas o mal que eu não gostaria de fazer, esse mal eu faço. Se você lutar sozinho contra a sua carne, você vai se cansar. Porque a sua carne sempre deseja o que é mal. A sua carne, mesmo quando deseja o bem de forma egoísta. Eu faço o bem porque eu sei que aquela pessoa um dia vai retribuir. Isso não é bem. Você não está fazendo um bem quando pensa assim. Você está fazendo um bem com segundas intenções. Eu oferto na igreja porque Deus há de me abençoar. Você não está ofertando a Deus, está ofertando para o diabo, mesmo que seu dinheiro vai no altar. Porque o seu coração não está em Deus. Está querendo comprar Deus. Né? Se você vem ao culto esperando só receber bênçãos de Deus, se você é cristão porque acha que ser cristão é a garantia de uma vida sem grandes percalços, você não está servindo esse Deus que convida ao descanso. Né? Porque esse Deus que convida ao descanso, que Paulo fala aqui, não é o Deus da carne, não é o Deus que vai nos refrescar os nossos desejos e anseios humanos. Porque a carne só deseja o que é bom para si. E quando deseja o que é bom para o outro é de forma egoísta. É aquela velha história. Os árabes contam uma história muito interessante. Uma vez, um beduíno achou uma lâmpada no deserto e saiu o gênio. E o gênio era um gênio diferente. Ele falou, olha, eu só cumpro um desejo seu, mas cuide com o que você vai pedir. Porque o que você pedir, sendo bom ou ruim, eu darei em dobro para o seu pior inimigo. Esse árabe pensou, ele podia pedir qualquer coisa maravilhosa, só que o inimigo ia ganhar em dobro. O que ele pediu então? Eu quero ficar cego de um olho e aleijado de um braço. Por quê? Porque o seu inimigo ia ficar cego dos 2 olhos e aleijado dos 2 braços. Ou seja, em vez de pedir um bem para si, e o outro ia ganhar em dobro, ele pediu um meio mal para ele, para que o outro ficasse numa desgraça total. É assim que nós somos. Não é assim que nós somos no trabalho? Às vezes, para se vangloriar, prejudicamos o nosso colega de trabalho e, em última análise, prejudicamos a nossa empresa. Para ganhar uma promoção, porque a gente é egoísta, nós temos que sair. Não é assim, às vezes, num time de futebol? Eu quero ser o artilheiro e eu não passo a bola. Então eu prejudico o meu time porque eu quero fazer mais gol do que o meu próprio colega. Né? Então nós somos assim. E Paulo fala, essa é a carne. Nós somos assim. Lutar contra isso sozinho traz cansaço. Por isso Paulo fala em Romanos 7, versículo 24. Como sou infeliz! Quem me livrará deste corpo que me leva para a morte? Quem nos livra dessa carne que nos leva para a morte? Quem nos livra dessa escravidão do pecado? Não somos nós mesmos. Zacarias já havia dito ao povo,
enquanto vocês lutarem contra os babilônios, enquanto vocês forem terroristas na Babilônia, enquanto não orarem pela Babilônia, não trabalharem na Babilônia, Deus não dará descanso a vocês. Portanto, vão para as suas prisões e ficam lá. Não resistam aos babilônios, porque a sua salvação não vem da luta de vocês, mas vem do Rei da Paz. Vem daquele que trará paz a vocês. No caso do povo de Israel e Judá, a salvação veio primeiro pelo rei Ciro e depois o Dario, que libertou o povo. Né? E por último, o Rei da Paz foi Jesus, que entrou em Jerusalém montado num jumentinho. É de Jesus que vem a paz que nós precisamos. Não lute contra a sua carne, porque você não vai vencer. Não lute contra o diabo, você não vai vencer. Não lute contra o mundo, você não vai vencer. É Jesus que vence o mundo. É Jesus que vence a morte. É Jesus que vence a nossa própria carne. Por isso, descansar de verdade hoje não é lutar, mas é deixar Deus ser o Deus da sua vida. É deixar Jesus ser o Senhor da sua vida. É deixar Jesus indicar o caminho que você deve seguir. Quanto mais você diminui e mais Jesus cresce na sua vida, mais descanso e paz você terá. Mais descanso e paz nós teremos. O convite de Jesus é para nós. Venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso a vocês. Sejam meus seguidores de Jesus e aprendam comigo, porque eu sou bondoso e tenho um coração humilde, e vocês encontrarão descanso. Esse descanso que Jesus dá, eu vou mais ou menos mostrar o que de fato ele significa ali no que Jesus diz. Então eu vou pedir um voluntário. Quem gostaria de vir à frente aqui? Eu vou pegar o seu Sebastião, que está olhando assim. O seu Sebastião vai pegar aquele saco de açúcar e vai erguer o saco com os dois braços. Ergue assim, ó. Com os braços esticados, seu Sebastião. Vamos deixar o seu Sebastião aqui cansar um pouquinho. Será que o seu Sebastião aguenta ficar o dia inteiro assim? Não. Às vezes, né, a gente está cansado do dia a dia, a gente vai descansar no domingo, ou vai descansar espiritualmente no culto, na igreja, o que a gente faz? A gente deixa com que a nossa própria carne, né, bota a cabeça aqui, pese ainda mais, né? E a gente cansa ainda mais. Né? Pode levantar. Deixar Deus ser Deus não é tornar o culto um motivo de cansaço, nem a igreja, nem a palavra, nem a Santa Ceia, e nem o nosso domingo, o que a gente faz em casa com a família, não é grandes coisas mirabolantes que cansam ainda mais. Né? O descanso que Jesus dá também não é pegar assim, senta aí, para de trabalhar e deu. Né? Descanso na Bíblia não é só parar de trabalhar, não é férias. O descanso na Bíblia é o alívio. Então o que seria o descanso que Jesus fala? Deixe que eu pegue a sua carga. E aí alivia os braços. Né? Mas o seu Sebastião vai continuar trabalhando. Vai lá, Sebastião, pode sentar. O descanso que Jesus dá é esse alívio. Não é simplesmente parar. Não, é ter um alívio, regenerar a alma, regenerar o corpo. E como que ele faz isso? Não é simplesmente sentando. Ele convida que você regenere a sua vida pela palavra, que convida a você a confiar em Jesus como seu Salvador. Você regenera a sua vida vindo à Santa Ceia todo domingo para receber o corpo e sangue de Cristo para perdão, para refrigério, para descanso. E esse descanso é semanal, é diário. Todas as vezes que você ler a palavra, Deus está te dando descanso. Quando você vem todo domingo ao culto, Deus te dá descanso e alívio. E Ele nos deixa uma importante lição, que nós precisamos até aprender com algumas outras igrejas. Né? Guardar o domingo, o dia do descanso, é um mandamento de Deus. Assim como os adventistas guardam e levam a sério o sábado, nós cristãos devemos levar a sério o guardar o domingo e separá-lo para o dia do Senhor. Tanto que a palavra domingo em nossa língua, né, lá no latim, a origem do domingo, significa nada mais, nada menos do que dia do Senhor. Não é dia do Hopi Hari só,
Não, é também, mas primeiro é o dia do Senhor. Não é dia do festival. É também pode ser. Mas primeiro é o dia do Senhor. É o dia do Senhor para ouvir a palavra, receber a Santa Ceia e para descansar com a sua família, aí no que você quiser descansar. O domingo não é o dia de dormir porque foi na balada sábado à noite. É o dia do Senhor. É o dia que Deus preparou para vocês para santificar o nome dEle e para descansar. Por isso, levemos a sério o nosso descanso. Não façamos na nossa vida espiritual como fazemos na nossa vida de trabalho, quando usamos o domingo do descanso para cansar ainda mais. Não é? Pelo menos espiritualmente. Descansem de verdade. Deixe Jesus aqui no culto, na Santa Ceia, dar o perdão, dar o refrigério a vocês. E guardem isso no coração, para que as pessoas no mundo vejam a sua face descansada espiritualmente e perguntem: o que você fez esse domingo que espiritualmente você sempre está bem, sempre está descansado? E você não vai ter vergonha de dizer: eu deitei no meu velho colchão, no meu velho travesseiro chamado culto e Santa Ceia. Você vai ter orgulho de dizer: eu fui no culto, recebi a Santa Ceia, li a palavra, por isso sempre estou espiritualmente descansado, sempre estou com o coração aberto para levar consolo a quem está precisando. Descansem verdadeiramente. Amém. Vamos prosseguir o nosso culto confessando a nossa fé